Vamos agora com o quadro Entenda Seu Direito. E a LER, né, que são lesões de esforços repetitivos, né, e a DOR, que são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, são as principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. Essas doenças afetam milhares de trabalhadores e gerando impactos significativos na economia e também na qualidade de vida. Para falar sobre os direitos do trabalhador, né, como que essa situação toda afeta, né, como essas lesões afetam o trabalhador, estou aqui, né, com o advogado previdencialista Jefferson Maleski. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Brasil Central. É um prazer estar aqui sempre para tirar essas dúvidas que são bastante relevantes para a nossa população. Doutor, eu queria já perguntar justamente sobre isso, né? Quais são os benefícios previdenciários que esse trabalhador tem em decorrência dessas doenças por esforços repetitivos? Basicamente, ele vai ter que solicitar um benefício por afastamento do trabalho. Então, a Previdência Social hoje no Brasil, ela permite que as pessoas que trabalham e que tenham essas lesões de esforço repetitivo, se elas se afastarem temporariamente, elas peçam um auxílio por incapacidade temporária. Mas se elas precisarem se afastar definitivamente, não puderem mais voltar ao trabalho, vão pedir uma aposentadoria por incapacidade permanente. Nesse sentido, ambos os benefícios, o jeito de solicitar eles é o mesmo, solicitando direto no INSS, aonde vai ser marcada, agendada uma perícia e a pessoa vai passar por essa perícia médica e poder se afastar. Pois é, doutor, justamente por essa questão da perícia. As perícias às vezes são demoradas, o trabalhador fica ali angustiado. O que fazer? Hoje a gente... Esperar, não tem jeito. A gente até tem uma modalidade que evita a perícia. Se a pessoa pegar um atestado de até 180 dias, ela pode fazer direto sem o agendamento da perícia, que é chamado pelo AtestMed. Vai ser feita uma perícia online, onde vai ser analisado somente o documento. Se o documento estiver certinho, com o prazo de afastamento, a CID, a assinatura do médico, não precisa passar pela perícia presencial. Qual que é a desvantagem dessa modalidade? A pessoa não consegue renovar. Ela vai ter que solicitar novamente no final desses 180 dias no máximo. Agora, a perícia presencial, além daqueles casos que precisam ultrapassar os 180 dias, existem alguns casos, por exemplo, se a pessoa está desempregada, se a pessoa sofre com problemas de coluna, ortomusculares, também vai direto para a perícia presencial. A desvantagem é que os peritos estão em greve. Então, por isso que está demorando demais, as perícias estão sendo remarcadas, porque se marcar uma perícia para a semana que vem lá no INSS, é bem capaz de chegar lá, não ter perito, vai ter que ficar remarcando mais para frente, infelizmente. Doutor, a pessoa, por exemplo, que não contribuiu com o INSS, de repente está com esse problema, o que fazer? Quem não contribuiu, a primeira dica é começar a contribuir, né? Então, existe um período de carência. Se ela nunca contribuiu, ela vai ter que contribuir pelo menos 12 contribuições. Se ela já contribuiu no passado e perdeu a qualidade de segurado, 6 contribuições, no máximo. Agora, se ela não tem recursos para contribuir nem pelo mínimo, ela pode tentar um BPC-LOAS, benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência. Daí, nesse caso, ela vai ter que se encaixar em outros critérios. O critério de renda da família não pode ultrapassar a renda de todos, o que todos ganham dividido pelo número de pessoas da casa, não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. E ela vai ter que passar por perícia para comprovar que ela é uma pessoa com deficiência. Doutor, ambas as situações, né, se for só o auxílio, se fosse a aposentadoria, aonde começa esse processo? De que forma, por exemplo, a pessoa que está nos assistindo agora, infelizmente, possa estar passando por esse problema, como é que ela começa a juntar isso tudo? É o exame médico? O que é exatamente? Tem muitas pessoas que acham que a perícia médica do INSS já resolve, já é um médico que vai dizer se a pessoa está bem ou não. Não é assim. Ela tem que ir antes num médico, seja no SUS, seja particular, e esse médico tem que dar documentos. O principal é um atestado, falando que a pessoa não consegue trabalhar por causa daquela CID, por causa daquela doença, e ela vai precisar se afastar por tanto tempo.
tendo esse documento, aí ela pode dar entrada no INSS. 3 maneiras de dar entrada. Ela pode dar entrada pelo aplicativo Meu INSS, que baixa lá na Apple ou também nos outros sistemas, Sim, né? Isso. Android, iOS, exato. Esses celulares que têm esse tipo de sistema. Pelo telefone do INSS 135, que é gratuito, e também pelo portal, pelo site Meu INSS, que ela pode fazer a entrada e juntar esses documentos lá. Doutor, em termos do tempo de espera, como é que é isso? Assim, o processo já deu entrada, eu já passei pela perícia. Quando é que eu começo a receber esse benefício aí? Primeiro, demora para passar pela perícia, mas passando pela perícia, daí tem um prazo onde vai ser analisado por um servidor dentro do INSS. O servidor tem um prazo ali para analisar. Se não tiver nenhuma pendência documental, o cadastro dela na Receita, o CPF estiver ok, ele vai analisar ali em 1, 2 meses no máximo. O que pode acontecer é que o INSS pode entender que aquele prazo que está lá no atestado não é o prazo que ele vai entender que é válido para a pessoa. Então, um atestado de 90 dias, o INSS pode dar 15 dias, 20 dias, o que a pessoa pode depois recorrer administrativamente, fazer um recurso ao CRPS, ou ela pode levar para o judiciário para que o juiz analise se ela tem direito àqueles 90 dias. Doutor, é possível fazer esses cálculos, por exemplo, quanto é que eu vou receber? Geralmente está ficando hoje na média de um salário mínimo. Um salário mínimo? Um salário mínimo. Mas não dá, doutor. Você imagina remédio e tudo mais. Não dá, mas depois da reforma, o que a reforma fez de 2019? Ela nivelou por baixo. Então, todos os benefícios estão sendo concedidos em um salário mínimo, que é o valor mínimo que a lei determina. Mas se a pessoa estiver recebendo mais do que isso, é preciso fazer uma conta da média de quanto ela contribuiu de todos os salários de contribuição da vida inteira de contribuição dela, para saber essa média, quanto que ela vai receber de benefício. Tá certo. E em caso de incapacidade temporária, só vendo uma pergunta aqui, quais são as opções de reabilitação profissional disponíveis para esses trabalhadores que têm essas doenças recorrentes por esforços repetitivos? Boa pergunta. Existe um serviço dentro do INSS chamado reabilitação profissional. Todos que estão afastados por incapacidade, eles têm que passar por esse serviço. O que ele vai fazer? Vai tentar recuperar a pessoa para voltar a trabalhar em outra atividade. Se, por exemplo, eu tenho uma LER que eu não consigo mais digitar, não consigo mais trabalhar no computador, ou eu estou na empresa, na indústria, não consigo mais trabalhar na linha de produção. Aquela reabilitação vai encaminhar ela para um curso do SESC, SESI, SENAI, onde ela vai tentar se habilitar para outra profissão, onde ela não precise usar as mãos, por exemplo, uma profissão como uma telefonista, etc. Passado esse curso, se ela conseguir voltar em outra função, em outra atividade, ela está reabilitada. Se não, aí o INSS tem que aposentar ela. Tá certo, queremos mais uma vez agradecer a presença, a participação aqui do advogado previdencialista Jefferson Maleski. Obrigado pela presença, volte sempre. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, sempre que precisarem tirar essas dúvidas tão relevantes. Tá certo, obrigado.